E na Idade Média, o teatro começou por meio de um culto religioso. Os índios tinham seus rituais em que dançavam, cantavam e até faziam espetáculos de bonecos. Através dessas demonstrações de teatralidade dos indígenas, os jesuítas perceberam que o teatro poderia ser usado das mais diversas formas para instruir e catequizar. Catequizar. Instruir em assuntos religiosos. Padre Anchieta era um dos principais jesuítas que realizavam essas representações, nas quais se misturavam brancos, índios e mamelucos. As cerimônias teatralizadas e o teatro de catequese desapareceram, e em seu lugar surgiu o teatro e as festas populares, como o Bumba Meu Boi, por exemplo. Na época do Brasil colonial, o povo fazia teatro mesmo, era na rua. Eram desfiles divertidos, com muitos participantes, inclusive escravos mascarados, com roupas e adereços, tocando instrumentos, fazendo a festa. Vamos pensar um pouco. Peraí, povo na rua, máscaras, música, fantasia. Eu conheço essa história. Isso tem tudo a ver com o carnaval. Pois é isso mesmo. Essas festas eram uma antecipação do que viria a ser o carnaval atual. Teatro e carnaval, quem diria? Eu sempre pensei no teatro como uma coisa grega, lá de longe. Você sabia que a história das artes no Brasil e do teatro brasileiro tem um momento muito importante com a chegada da família real? A chegada de Dom João VI e da família real em 1808 significou um grande salto para as artes e para a cultura brasileira. A corte precisava de diversão e as companhias estrangeiras começaram a se apresentar por aqui. Mas o povo ficava do lado de fora, assistindo à entrada dos aristocratas. Teatro pra quê? Diante de um mundo em que existem inúmeras tecnologias e formas de comunicação que mais distanciam as pessoas do que qualquer outra coisa, o teatro é uma forma de comunicação e expressão humana que coloca as pessoas umas diante das outras. Nesse sentido, ele é único. Para criar indivíduos, para criar criaturas, pessoas pensantes. Será que eu ouvi bem? As companhias que se apresentavam nos teatros para a aristocracia eram companhias estrangeiras? Eram. Então não era teatro brasileiro? Não. Oh, deuses do teatro! Até quando? Até João Caetano. João Caetano foi um dos responsáveis pelo surgimento do teatro profissional brasileiro. Na primeira metade do século XIX, ele fundou a primeira companhia teatral brasileira, só com atores brasileiros e com propósitos nacionalistas. Chegou a hora e a vez dos autores e atores nacionais! Viva o teatro brasileiro! Mas o Brasil tinha autores de teatro? Ou se tinha. O romantismo dava suas caras por aqui. E foi nessa época que o Brasil teve a sua independência literária, conquistando uma liberdade de pensamento e expressão. Vários autores teatrais surgiram, como Martins Pena, por exemplo. Ele é considerado o criador da comédia de costumes no Brasil. A Grande Família, um dos maiores sucessos da televisão brasileira, é um legítimo descendente da comédia de costumes. O teatro romântico, mesmo na Europa, já tinha despertado para o interesse pelas coisas populares, né? pela identidade nacional, mesmo europeia, mesmo nos países europeus. E quando isso se transferiu para o Brasil, que era uma nação que estava se construindo, tinha passado pela independência há muito pouco tempo, o teatro romântico, os temas que ele propunha, se encaixaram perfeitamente na formação, quer dizer, serviram para esses autores poderem falar do Brasil, falar de um novo país que estava se construindo, das questões que se colocavam no momento para refletir e criar essa nacionalidade, que é essa imagem do Brasil. Afinal, o Brasil precisava aparecer como um país diferente daquele que tinha sido até então, que era parte de Portugal. Ele tinha que se mostrar agora como um país
único, não é? Então, o que seria único no Brasil? O seu povo, a sua história, os seus heróis, não é? Então, o teatro romântico permite usar esses temas, né? Incentiva que se usem esses temas nas suas peças, né? Então, ele se prestou muito bem. Arthur Azevedo nasceu durante o Império, passou pela República e morreu no início do século XX. Era especialista em teatro musicado, burletas e revistas. Era um craque do teatro brasileiro e ajudou a criar uma dramaturgia nacional autêntica. Procópio Ferreira, Leopoldo Frois e Lucília Pérez foram grandes astros das comédias de costumes. Eu ouço falar muito do teatro de revista. Dizem que eram espetáculos populares, muito divertidos, que fantasiavam a vida cotidiana. E a Dercy Gonçalves era a estrela desta época. E uma coisa muito curiosa, eles contratavam um grupo de umas 10 pessoas, todo o espetáculo, para rir e aplaudir nas horas certas. Era a claque. Inspirada na claque, a televisão também tem lá suas maneiras de animar o público. Quem nunca se anima a sair de casa e ir ao teatro é Rafa. É internet e televisão 10 horas por dia. Opa, ele vai sair. Será que acabou a tinta da impressora? Será que ele vai comprar uma placa nova para o computador? Teatro? Pra quê? Para que teatro é o equivalente a perguntar: para que arroz com feijão? Para que oxigênio? Para não morrer. Teatro para conhecer o ser humano, por isso ele vale a pena. 28 de dezembro de 1943 foi um dia histórico para o teatro moderno brasileiro. Foi a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, com direção de Zimbinski, cenários de Santa Rosa, representado pela companhia Os Comediantes, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi um sucesso estrondoso, com mais de 20 minutos de aplausos em pé. Outro autor de longa data é Ariano Suassuna. Sua peça Alto da Compadecida, adaptada para a TV e para o cinema, faz sucesso até hoje. A partir dos anos 40, o teatro infanto-juvenil deu um salto de qualidade, graças ao trabalho de autores e diretores como Lúcia Benedetti, Júlio Gouveia, Tatiana Belinque. Júlio e Tatiana foram os primeiros a levar boa literatura para a televisão, estreando nos anos 50, na extinta TV Tupi, a primeiríssima versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O seriado foi repaginado muitas vezes e é até hoje um grande sucesso. Bom dia! Outros autores importantes no teatro infanto-juvenil brasileiro foram Maria Clara Machado, autora de Pluft o Fantasminha, e Ilo Krugli, do Teatro Vento Forte. O TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, era formado por grandes atores como Tônia Carreiro, Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Cleide Ácones, Paulo Altran, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito. Foi um grande momento do teatro nacional. O Teatro Oficina foi criado com a participação de José Celso Martinez Correia, Renato Borg, Fauzi Arap, Eti Fraser e Amir Haddad. Em 1967, o grupo montou seu espetáculo de maior sucesso, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. O Teatro de Arena é outro que virou história. O maior sucesso do grupo de Augusto Boal foi a montagem de Eles Não Usam Black Tie, em 1958. Texto escrito pelo então jovem ator Gianfrancesco Guarnieri. A cultura brasileira viveu um surto que durou de 45 a 64 até 68, em que o teatro, junto com o cinema, a televisão, música, viveu um grande momento de criatividade. Os grupos da época, Arena, Oficina, eles terminaram basicamente por causa do golpe militar de 64. Em primeiro lugar, pela perseguição direta a alguns artistas e a censura dos textos e dos espetáculos, e em segundo lugar, por uma nova conjuntura econômica que levou a que os grupos não pudessem sobreviver daquela maneira. A partir dos anos 90, com a abertura política, a gente vive um novo momento, com o surgimento de autores, atores e principalmente grupos
no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Brasil inteiro, que nesse momento produzem com grande qualidade. Tchau, tchau. Tchau. Dona Leila, a senhora não vai acreditar. Eu ouvi o Rafa combinar, cochichando com os amigos dele, para eu não ouvir, de ir ao teatro, ver um novo grupo. Recebeu a dica através de um desses amigos dele da internet. Não acredito. É, Dona Leila, o mundo muda. Mas o nosso apetite de ver uma boa história contada ao vivo em cima do palco continua vivo. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nesta teleaula, vimos o início do teatro no Brasil como forma de catequese. Ficamos sabendo o que a chegada da família real significou para as artes e cultura de nosso país. Aprendemos como surgiu o teatro genuinamente brasileiro e vimos como esse teatro evoluiu. É hora da gente se despedir. Esta é a última teleaula do curso de teatro. Mas eu espero que esse seja só o começo do teatro em sua vida.